coragem, você tem de sobra? Ou é algo que ainda, que você não sabe lidar muito bem, a coragem está escondida, e a gente sabe que na vida ela se faz necessária a todo momento. Para crescer profissionalmente, para se assumir, para assumir quem se é nesse mundo, vasto mundo. Só que há uma dificuldade para a gente entrar nesse caminho que traz firmeza, assertividade, como disse o dicionário, bravura, coragem é bravura, né? E aí eu convidei uma profissional, uma especialista em liderança, ela é palestrante, ela é consultora, sabe? Tem uma conversa boa, vocês vão ver. A Maria Paula Calfac está comigo aqui hoje, querida, muito obrigada por ter vindo. Alegria para mim. Então, quando a gente fala de coragem, dá até um frio no estômago, né? E eu achei interessante essa questão do dicionário de dizer bravura, né? E como escreveu Guimarães Rosa, que a vida que é da gente é coragem, mas muitas vezes ela se esconde de nós, Maria Paula. É verdade, né? Quando a gente pensa em coragem, né, Mônica, a gente acaba pensando na ausência do medo. É. A gente acaba pensando, quem é corajoso? Aquela pessoa que não tem medo. Mas será que coragem é a ausência do medo? Porque muitas vezes a gente vai com medo mesmo. É. A gente viu aqui na reportagem e tal, a gente vai com medo mesmo. E eu gosto de olhar assim, o significado, você falou do dicionário, né, da bravura. Se a gente for olhar o que significa a palavra coragem, a etimologia, né, de onde vem essa palavra, vem do latim, cor aticum. Cor é coração, aticum é ação. Então, coragem é agir com o coração. E aí eu acho que quando a gente descobre isso, o frio na barriga fica diminui um pouco, né? Diminui um pouco, porque coragem não é a gente não ter medo. Coragem é a gente agir com o coração, é a gente fazer as coisas que fazem sentido para nós. Uhum. E aí, não esquecendo o lado racional também. Porque senão a gente cai na impulsividade, seria mais ou menos isso, Maria Paula? Claro, né, Mônica? Assim, agir com o coração no sentido não só de ser super emocional, né? Mas no sentido de fazer as coisas que fazem sentido. Por que a gente acorda todo dia de manhã, né, Mônica? A gente acorda por muitos motivos que nos fazem viver, levantar da cama todo dia, e isso é o nosso propósito, né? A gente vive para alguma coisa. E essa alguma coisa que faz a gente levantar da cama, que nos motiva a ter coragem. É desse lugar do coração que eu digo, né? Você que trabalha com lideranças, né? Você que faz muitas palestras para o mundo corporativo, a coragem me ajuda e muito nesse processo de acreditar mais na minha capacidade? Quer dizer, ajuda nesse crescimento profissional que a gente tanto quer? Ah, com certeza. Porque ter coragem é você também saber onde você quer chegar, né? É você não ficar esperando, é você tomar frente. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que se move, que está em movimento. E quando a gente está em movimento, a gente alcança os nossos objetivos, né, Mônica? O que muitas vezes atrapalha a coragem despertar em mim? Eu acho que a gente pode exercitar a coragem de algumas formas. Eu acho que o medo trava, né? O medo, talvez ali como contrário da coragem, trava a gente. Porque às vezes a gente tem medo de errar. Tem. E aí quando a gente tem medo de errar, a gente deixa de ser corajoso. Porque, por exemplo, né, quando quando eu faço, por exemplo, mentoria com executivos e a pessoa quer mudar de carreira, e por que ela não tem coragem de mudar de carreira, usando aí a palavra coragem? Porque ela tem medo de deixar uma carreira atual, que muitas vezes está bem sucedida, para ir para um lugar desconhecido. O desconhecido causa medo. E aí o medo trava. O medo trava. Então a gente precisa exercitar a coragem de errar. E de acolher o erro. E de que se errar, tudo bem, a gente aprende com o erro. Acho que esse é um caminho para a gente Não pode ficar vencer. agarrada a esse erro também, né? Não pode ficar agarrada ao erro, mas tem que topar errar. Tem que topar errar, exatamente. Tem que topar errar, porque se a gente não topar errar, a gente não consegue ser corajoso. Pra nada. Pra nada. A gente tem que aceitar o desconforto. Sim. A possibilidade de dar errado, ou de ficar feio, ou de ser ruim, ou de não começar de cima, né? De começar de um lugar menor e a gente ir galgando novos espaços. Eu fico pensando, você falou, né, de começar, porque a gente quer começar com tudo perfeito, o que não existe. Então comece para depois ir lapidando. A coragem nos permite isso. A coragem que permite que a gente aceite
que o caminho é que vai fazer essa perfeição, que talvez nem exista, né? Mas que as coisas... aquilo que faz sentido. Aquilo que faz sentido para nós, mas é o movimento, é o caminhar que leva a gente para os lugares que a gente quer chegar, né? Então... E a Maria Paula, ela criou 3 passos para que a gente possa chegar até a coragem, para que a coragem venha conosco. Eu quero começar com o primeiro passo, né? Vou pedir os meninos para colocarem para mim a arte, eu não sei se já chegou a arte, já. 3 formas, é isso que você falou, abraçar o desconforto para alcançar o novo. Como é que eu percebo? A coragem me chama? Ou seja, eu percebo que tem um negócio que não tá legal, tem um trem que tá errado, mais ou menos assim, Maria Paula? Eu acho que pode acontecer de diversas formas. Se a gente está pensando que a coragem é fazer aquilo que faz sentido para mim, e eu estiver pensando, nossa, será que isso faz sentido para mim? A minha vida como ela tá hoje faz sentido para mim? Ou às vezes acontecem coisas inesperadas também, que mexem com a vida da gente. E aí aceitar o desconforto, né, que é esse primeiro item, para a gente alcançar o novo, tá no sentido de poder errar, justamente o que a gente estava conversando, né? De eu quero uma coisa diferente, como é que eu vou fazer essa coisa diferente? Aceitando que, de repente, eu não vou fazer da melhor forma da primeira vez. E quando a gente faz uma receita nova na cozinha, às vezes não fica igual àquela da internet que a gente viu, não fica idêntica. Você vai ter que treinar bastante. Você vai ter que treinar, né? Você vai ter que treinar para conseguir chegar lá. Isso vale para um exercício físico, isso vale para qualquer coisa. Eu gosto muito, Mônica, de uma fala do Rubem Alves. Que é um poeta, né? E ele fala pra gente, ele tem um livro que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. E eu acho que tá aí a explicação de aceitar o desconforto, né? Porque vamos pensar, da onde vem uma pérola? Uma pérola vem de um grão de areia que entrou dentro de uma ostra. Ele não faz parte da ostra, ou seja, ele é uma coisa, um erro, ele é um defeito, uma coisa que tá errada ali, que tá, enfim, desconfortável para a ostra, mas a ostra passa a viver com aquele grão de areia e ela vai formando em volta daquele grão de areia camadas mais redondinhas para que ela consiga diminuir o desconforto. E é a partir desse desconforto que surge a beleza da pérola. Então nem sempre a coragem está nas coisas fáceis da vida. A coragem está nos caminhos tortos, nas coisas diferentes que acontecem na vida da gente. Não tá, sabe, na temperatura e pressão ideais, não tá. Tá no calorão, tá no super frio, né? Tá em coisas diferentes. Eu acho que abraçar o desconforto também das coisas que acontecem. Pra gente aceitar as mudanças também com mais tranquilidade, sabe? Eu tô pensando aqui nesse grão de areia que entrou nessa ostra, que ficou ali incomodando. E aí, de repente, eu tô pensando no que me incomoda, a Maria Paula, assim como você também tá pensando. E aí eu trouxe uma estratégia, mas eu vou contar para ver se ela dá certo, né, para Maria Paula, logo depois do intervalo, e vou trazer as suas dúvidas também. Participe pelo 99897.000. A gente está falando sobre coragem nessa sexta-feira, tá? Não sai daí. Coragem, você tem de sobra ou é algo que ainda não sabe lidar muito bem? Você e a coragem ainda não se reencontraram ou encontraram, né, em algum momento da vida? E coragem para tudo na vida, para os mais simples momentos, né, e desafios, até os grandes objetivos. Eu estou recebendo hoje a Maria Paula Calfá, que é especialista em liderança, consultora, palestrante, ela fala muito sobre coragem. Maria Paula, antes de eu trazer Isabel de Patos de Minas, quando você falou da gente abraçar o desconforto, né? Vou até pedir para o pessoal colocar aqui os três tópicos, as 3 formas. Eu logo pensei, talvez porque seja algo para mim muito fácil, mas vamos ver o que os nossos amigos falam. Escrever o que é esse desconforto, é em relação ao emprego, é em relação ao relacionamento, é em relação a algum comportamento meu, isso faz sentido? Ai, faz super, porque eu não sei na tua cabeça, mas na minha cabeça, e a gente pode perguntar para a turma que está vendo a gente, na minha cabeça as ideias parecem organizadas, mas quando eu abro a boca para falar ou para escrever, eu percebo que elas não estão organizadas. E à medida que eu escrevo, ou que eu falo para alguém, mas escrever melhor ainda, eu edito, eu organizo os pensamentos. E ao organizar os pensamentos, eu me entendo melhor. Eu acho que a gente consegue nominar, dar nome para as coisas. Porque a gente não foi treinado para os nomes dos sentimentos, né? A gente não sabe direito. A gente sabe tristeza, raiva, a gente sabe os básicos, vamos dizer assim. Mas
Tá com medo de quê? Eu acho que a falta de coragem, se ela significa medo para você, a gente tem que entender medo de quê. E aí escrever ajuda muito. Escrever ajuda bastante, porque você identifica, né? Então tenta fazer, viu? Tenta fazer também. Deixa eu trazer então minha amiga Isabel de Patos de Minas. Saudade dessa cidade, Isabel. Ela achou o tema interessante, muito obrigada, querida. E ela tem uma dúvida, o que é coragem? É difícil definir, né? É a pergunta de $1 milhão, né? Você sabe que eu trabalho com muitas empresas em treinamentos e tal, e eu escuto isso muito por aí, Brasil afora, né? O que é coragem, né? Não é uma dúvida de Patos de Minas, é uma dúvida nossa, né? De todo mundo. Coragem é fazer o que faz sentido para você, Isabel. Coragem é agir com seu coração, né? Fazer o que faz sentido para você, é correr atrás e se movimentar por o que faz o seu coração pulsar mais forte. Porque coragem é isso. E é descobrindo essa coragem, né? E aí, a Mariana Silva, ela trouxe uma reflexão muito interessante. Como diferenciar a coragem da falta de laços, de ser muito desapegada? O que isso tem a ver com a coragem, na sua opinião, Maria Paula? Eu entendo que ela talvez esteja falando que a coragem de não a se coragem, para eu ser corajosa, talvez eu seja desapegada, né? É mais fácil ser corajosa quando eu estou desapegada. E eu acho que a coragem exige desapego de acertar, mas não desapego das coisas, das pessoas, do que lhe faz o coração pulsar. Eu acho que isso é base da vida da gente. Mas a falta de laços, às vezes, dá pra gente falta de sentido na vida. Então, acho que os laços são importantes. Eu não acredito que o corajoso é aquele que não tem laços e, portanto, desapegado de tudo. Acho que o corajoso é aquele que aceita fazer as coisas de uma maneira diferente e desapegar do acerto, desapegar do acerto de primeira. Porque o acerto chegará, né, no caminho. Vamos para a segunda forma, antes de trazer mais perguntas, né? De como alcançar a coragem, aprender sempre. Como? A gente precisa ter coragem de saber que a gente não sabe tudo. E que a gente aprende o tempo todo com todo mundo. Porque talvez a gente pense, né, que a gente aprende no banco da escola. Então eu vou para a escola, recebo um conteúdo, aprendo e, portanto, se eu saio da escola, termino a faculdade, acabou meu aprendizado. Mas não é, né, Mônica? Não. A gente aprende o tempo todo com todo mundo. E eu acho que essa é uma das formas da gente exercitar a coragem. A gente está sempre aberto a aprender. Com as pessoas, com os conteúdos, sim, da escola, claro. Com as experiências que a gente vive. Como a gente cresce quando a gente viaja. Para qualquer lugar. Você falou, saudade de Patos de Minas. Com certeza, Patos de Minas trouxe aprendizados para você. Muito aprendizado. Né? Então, experiências, as redes. Então, quem vai no grupo do beach tênis, vai no grupo do vinho, vai no grupo do futebol, do tênis, como a gente aprende da dança, como a gente aprende com essas redes, com as pessoas, com o jeito delas pensarem. Isso tudo dá coragem pra gente. Então, a gente tem um entendimento que o tempo todo a gente está aprendendo, que a gente não sabe tudo e que as outras pessoas e as outras situações em volta da gente podem nos ensinar. Você falou de aprender, né, com tudo isso e também até para fazer aqueles cursos que eu acho que tá tarde demais para fazer. Não, né? Até para poder fazer esses cursos. Nunca tá tarde demais, né? Nunca tá tarde demais. Enquanto estamos vivos, sempre há tempo, sempre há tempo. Eu acho que eu escutei isso de uma mentorada alguns dias atrás. Nossa, eu já tenho X anos, não dá mais tempo de eu mudar de carreira, não dá mais tempo de eu fazer o curso que eu gostaria de fazer. Por que não dá mais tempo? Né? Por que não? Sempre é tempo. A gente precisa estar aberta de estar ali com pessoas de outra idade, para aprender com gente mais jovem, de repente, que a gente. Se houver essa abertura, de eu aprender com as outras pessoas, sempre é tempo de eu fazer o que eu quiser. Né? Antes de passarmos para a terceira, deixa eu trazer aqui a Adriana, que está lá no Saraiva. E quando eu sou corajosa, mas o companheiro não é? Como é que a gente encontra esse equilíbrio? É possível? Até no ambiente profissional também, o meu colega é mais corajoso do que eu nem tanto. Como é que a gente encontra esse equilíbrio? É se inspirando? Eu acho que a comunidade é sempre rica
para as trocas que a gente vive, né? Viver em comunidade é maravilhoso porque acontece a inteligência coletiva ali, né? O que é a inteligência coletiva? Ela acontece quando eu dou uma ideia, a Mônica dá outra e a gente sai daqui com uma terceira ideia, que não é nem minha nem sua, mas é fruto do fato da gente ter se encontrado. Então, num casal, em casa, no caso que ela está trazendo, acontece a inteligência coletiva ali naquela casa. Ela traz uma ideia, de repente, mais inovadora, mais corajosa no olhar dela, e o companheiro fala, ó, nem tanto. Ele vai trazer outros pontos de vista. Então, os pontos de vista dele sempre vão agregar novas perspectivas para o olhar dela. Isso vale também para o mundo do trabalho, como você disse. Meu colega, ele pode ser menos corajoso. Agora, o que é menos corajoso? Talvez ele tenha mais receios, ele tenha outras experiências. Eu acho que a grande sacada é a gente entender como é que o outro está pensando. Quais são as perspectivas que ele traz. E a partir das perspectivas que ele traz, a gente juntar com a nossa para encontrar soluções equilibradas. Esse terceiro caminho que você terceiro falou. caminho. Esse terceiro caminho. Porque talvez a coragem demais dela seja perigosa e a coragem de menos dele seja paralisante. A gente tem que encontrar um lugar do meio. E aí é bom ter gente que pensa diferente da gente. E cabe muito bem no segundo ponto, que é aprender sempre. Você ensina para ele, ele te ensina, vocês aprendem juntos. Vi isso aqui sem agora. Dúvida, sem né? dúvida. A Ângela Maria de Uberaba, penso que ter coragem é ir com medo mesmo. É ir com medo mesmo. Coragem não é o contrário do medo, é pegar seu medo, abraçar o medo e ir com ele mesmo. E lá do Santa Mônica, a Elânia, que está sempre conosco, né, Elânia? Um beijo para você. Ela falou, medo faz parte do ser humano. Agora, como controlar? Porque, por exemplo, a Maria falou, né, vai com medo mesmo. Aí a Elânia pergunta, como é que a gente faz com esse medo quando ele atrapalha o nosso desempenho? Né? Porque ele pode atrapalhar o desempenho ali numa função que você tem dentro da empresa, num caminho que você tem a construir na sua trajetória profissional. Medo paralisa, Paralisa. né? Como é que a gente controla? Mas medo é bom. A gente precisa também entender que o medo não é uma coisa ruim. Medo é bom. É o medo que faz a gente não fazer coisas perigosas. A gente não subir aqui no seu sofá, de repente, pular dele. É o medo de o sofá cair, de eu me machucar. Então, o medo, ele é uma coisa positiva. O medo, ele é protetor. Né? Nosso cérebro está programado para sentir medo, para proteger a gente, para ver se a gente não se embanana muito. Então, o medo é bom. O que não pode é o medo que paralisa. É o medo que para, que impede a gente de fazer as coisas. Aí eu concordo com a Maria que a gente tem que ir com medo mesmo, mas aí eu volto para a sua escrita, porque de repente a gente tem que entender. Eu tô com medo, esse medo é um medo para evitar a minha insegurança ali na frente, ou esse medo é um receio de seguir em frente, de errar. A gente precisa saber separar para decidir o que a gente faz com esse medo, se a gente põe no bolso e segue em frente ou se a gente escuta esse medo, né? Olha, muita gente participando aqui, o Marcelo, a Jane, a Elisângela lá do Jardim das Palmeiras. Elisângela, estou com o coração na mão com essa dúvida sua, mas espera aí que eu vou fazer uma pausa junto com a Maria Paula e com você. A gente respira, toma água, um cafezinho e voltamos já. Só para reforçar meu WhatsApp, para você salvar na sua agenda, 99897.000. Pessoal do YouTube também pode conversar com a gente, tá? Até já. Coragem, até coragem para o autocuidado, né, Maria Paula? Porque quando a gente se cuida, a gente também está se protegendo de muitas questões que envolve hoje saúde mental, né, saúde física. Coragem até para isso, com não certeza. Até para dedicar tempo para isso, né? Porque às vezes a gente acha que as outras coisas são mais importantes do que a gente. Exato, né? A gente tem essa... Tem que ter coragem para fazer escolhas. Exato, que tem a ver com isso, né? Eu quero trazer agora, gente, a Célia. A Célia disse o seguinte, a coragem não pode ser confundida com medo e sim naquilo que colocamos foco. Ela fez um discurso aqui, né? Ela fez uma reflexão muito interessante e ela contou que trabalhou há 12 anos com vendas e teve coragem para dizer não na hora que foi preciso. E as pessoas diziam para mim que queriam ser como eu. E eu falei para elas que o caminho era aceitar, dizer, ouvir, respeitar, receber e saber dizer o não. Isso tem a ver com coragem? A Célia mudou. Tem tudo a ver, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai ser melhor aceito ou mais amado porque a gente diz sim. Mas a gente tem que ter coragem de dar limites, né? De entender o que é importante para nós. Coragem não é agir com o coração? Pelo que o nosso coração pulsa? Nosso coração pulsa por qual propósito? A gente precisa dizer sim pra gente,
para poder dizer sim para o outro. Só que às vezes é necessário dizer não, né? E a gente precisa dizer não e dar limite para as coisas que não fazem sentido para nós ou para os caminhos que a gente não quer seguir. Então, com certeza, ela conseguiu um caminho novo dizendo não, né? Não é só no sim que a gente consegue caminhos novos. Eu achei a história dela muito bacana. A Jane, coragem às vezes vem da necessidade de sermos fortes. A gente precisa entender o que é ser forte, né? Ser forte, muitas vezes, é dizer não. Ser forte não é aceitar qualquer coisa, não é seguir qualquer caminho, né? Ser forte é saber o que você quer fazer, o que faz sentido para você e ter coragem, né, de seguir esse caminho. Porque nem sempre o caminho que nos faz sentido é um caminho fácil. Não é mesmo? Às vezes você quer mudar de carreira, por exemplo, é fácil mudar de carreira, você quer mudar de cidade, você quer mudar de relacionamento, você quer fazer mudanças na sua vida, nem sempre são fáceis. Então, eu vejo fortaleza na mudança, né? Se a gente enxergar por esse lado. Eu também. O Marcelo, que está lá no Sigismundo Pereira, acompanhando essa prosa. Marcelo, um abraço para você. Medo, coragem e dizer não. Esse trio é eficiente? É muito eficiente. É muito eficiente. A gente usar o medo do jeito bom, né? O medo que nos alerta. Usar a coragem para fazer as coisas, né, para a gente se movimentar no sentido que faz sentido para nós, né, para o nosso propósito, e a gente dizer não, porque o que não está dentro dos nossos horizontes, das nossas perspectivas, né. Acho que mais do que dizer não é a gente aprender a fazer escolha. É saber que também não escolher, Mônica, é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Às vezes você aceitar um caminho que alguém escolheu para você é uma escolha também. E dizer não é uma escolha por você, muitas vezes, né? Que você vai dizer não, vai olhar para dizer sim para você mesmo, né? Então eu concordo com ele, acho que é um belo trio. A Elisângela, do Jardim das Palmeiras, ela está com o coração apertado. Por quê? Ela até pergunta, como lidar com o coração e a cabeça? Tem um cachorrinho em casa, ela precisa doar um cachorrinho, ela não contou o motivo. Mas não tem coragem, porque chega na hora ela começa a chorar, ela sofre. Como é que a gente pode ajudar? Eu acho que entra até no terceiro tópico, que é o autoconhecimento. O que está acontecendo? Entra sim, porque a gente precisa entender por que a gente faz as coisas. Por que ela tem que doar o cachorrinho? Ela deve ter um motivo para isso. E esse motivo deve estar relacionado, eu imagino, ela não nos contou, mas eu imagino que deva estar relacionado com o caminho que ela quer seguir, com o propósito dela. Vamos supor que ela vá mudar de cidade, ela não pode levar o cachorro, ou que é uma ninhada de cachorros, ela não pode ficar com todos, enfim. Ela precisa olhar para o motivo dela. Porque quando a gente olha para o nosso motivo e a gente vê que aquilo faz sentido, a gente ganha coragem. Né? A gente ganha coragem. Então, no caso dela, eu acho que o que pode ajudar é olhar para o motivo dela, né? Por que eu estou doando o cachorro? E garantir que o cachorrinho fique bem tratado numa outra família. Uma família que vai acolher, exatamente, né? Ela vai deixar de ser a mãe desse cachorro, mas ela pode ser a tia, né? Ela pode estar de longe. Rafael, põe aí para mim, por favor, os 3 passos, né? Só para a gente reforçar nessa reta final aqui da entrevista. Abraçar o desconforto, aprender sempre, conhecer e aceitar quem você é. Aí fica mais fácil a coragem? Fica, né? Tem a ver com o que a gente estava falando para ela aqui, né? Quem você é? Porque se a gente se conhece, se a gente investe tempo por escolher, descobrir quem a gente é, e muitas vezes a gente não faz isso, né? Mas se a gente olha para dentro, a gente descobre quem a gente é, do que a gente gosta, o que faz sentido para nós. E a gente se aceita, porque nós não somos perfeitos, né, Mônica? Não. Longe de sermos, né? Nós não somos perfeitos, a gente tem um monte de defeito, de areiazinhas dentro de nós. Mas se a gente conhece né, conhece a gente mesmo, a gente pode ter mais coragem de agir. E foi isso que eu quis trazer para vocês hoje, junto com a Maria Paula Calfá, que é consultora, especialista em liderança, palestrante, falando sobre coragem. É um tema vasto, um tema amplo, mas que eu acho que a gente trouxe uma semente para poder olhar para essa coragem que nos habita, né? E até aproveitando a Irene, ela tá com muito medo. Irene, a gente vai fazer um programa sobre isso, tá? Como que a gente destrava esse medo? Combinado assim? Tá bom? Maria Paula, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei te receber. Obrigada, tá? obrigada. Volte mais vezes, viu? Bom fim de semana. Para tá? você também.